amados, a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Por favor, vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola Paulina, ou escrita por Paulo, em 1 aos Tessalonicenses, no capítulo de número 4, e no versículo de número 13, aos Tessalonicenses, primeiro livro, primeira carta, ou primeira epístola, como queremos falar. Capítulo 4, versículo 13. Todos encontraram? Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Por favor, o 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz do arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Senhor, te agradecemos. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Senhor, por este encontro, Senhor, da tua igreja para o aprendizado da tua palavra. Que toda a glória, a honra, a adoração seja dirigida a ti, que o Senhor merece. Deus, o Senhor conhece os necessitados e as necessidades, ó Senhor, e tem como supri-la. Mas eu te peço, Pai, receba o nosso culto, receba a nossa adoração, receba o nosso louvor. Pai, ensina-nos a esvaziarmos de nós mesmos, para que o Senhor cresça em nossas vidas. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém? Tomem os vossos assentos. Pois bem, queridos, nós estamos falando e trazendo um estudo sequencial sobre o livro de Apocalipse, a visão de Apocalipse. No entanto, irmãos, viu que nós lemos aqui, Tessalonicenses, no capítulo 4, porque é necessário nós abrimos um parênteses agora, para os irmãos entenderem. Por quê? No capítulo 6... começa a abertura dos selos e começa o juízo de Deus. Eu não poderia falar do juízo de Deus sem falar onde vai estar a igreja. Então hoje nós abrimos aqui uma visão parentética, um parênteses, para dizer que até o capítulo 3 está presente a igreja. Capítulo 4 e 5 aparece o trono de Deus, Deus sentado sobre este trono, em majestade e poder, os 24 anciões, os 4 animais, depois milhares e milhares de querubins, anjos, serafins, toda a qualidade de anjos ali adorando ao Senhor. Por quê? Porque foi encontrado alguém digno de abrir o livro. E quando Jesus, ele abre o livro e vai desatar os selos, aí vem os sete selos, vem os 4 primeiros animais, que são os cavaleiros e os cavalos, branco, vermelho, preto e amarelo. Aí vem as taças da ira de Deus. Então não poderíamos deixar então nesse cochete ou nesse parêntese de falar sobre o arrebatamento da igreja. Então, primeiro ponto, irmãos, que a igreja ela será arrebatada. Muitas pessoas deixou de crer no arrebatamento. Por quê? Porque estão buscando um conforto na terra, um céu na terra. Embora isso é muito bom, ter conforto, ter paz na terra é bom, mas nada tira o nosso desejo de morar com o Senhor Jesus Cristo. Nós somos crentes esperando a volta do Senhor Jesus, que se dará em qualquer momento. Então nós vamos falar um pouquinho sobre
esse parênteses que é o arrebatamento. Então, no grego, nós temos o termo parúzia, que quer dizer, esse termo do grego é desarraigar, é tirar de um lugar e pôr em outro. Nós temos do latim rapto, que é raptar, tá? Raptar, pegar a força, tirar a força. E temos o nosso português, que é arrebatar. Então, primeiro, nós sabemos que a igreja será arrebatada. E arrebatar é tirar de um lugar e colocar em outro. Exemplo de alguns arrebatamentos na Bíblia. Enoque foi arrebatado ou trasladado para não ver a morte. Tirou de um lugar para outro. Elias foi arrebatado. Então temos alguns arrebatamentos. Ezequiel, ele foi arrebatado pelos seus cabelos, tinha uma visão, claro que foi uma visão, para ir até o templo e ver o que lá acontecia. Então arrebatamento é tirar de um lugar e colocar em outro. E Jesus disse que você, por mais que você goste, que eu goste daqui, nós somos peregrinos, nós somos emprestados, nossa terra não é aqui, nós temos um desejo de estar na nossa Canaã celestial. Israel palmilhava pela Canaã terrestre, a igreja palmilha pela Canaã celestial. Por isso, irmão, que o vencedor espera isso, você vai vencer. Então, não vamos colocar, a Bíblia fala que onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Então não vamos colocar o coração nos tesouros aqui da terra, que são passageiros. Por mais que a gente tenha uma vida financeira, de saúde equilibrada, matrimonial, que você queira pensar de equilíbrio aqui, um dia ela passa, tudo passa, mas nós temos uma esperança de morar eternamente com o Senhor Jesus Cristo. Então isso é arrebatamento. E eu quero falar sobre arrebatamento, que Jesus disse assim, São João 14, ele nos ensina assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, eu vou preparar-vos lugar e voltarei para vós, para que onde que eu esteja, estejais vós também. Então o que Cristo quer? Irmãos, ele veio à primeira vinda para morrer e nos dar direito à salvação. Agora na segunda vinda, que vai dar em 2 etapas, ele vem para quê? Para nós desfrutarmos da presença eterna dele, que hoje nós vivemos com ele, mas pela fé, nós o sentimos pela fé, mas a Bíblia fala que assim como ele é, nós o veremos, irmãos. E essa é a esperança da igreja. Imagine, você pode imaginar o que você quiser sobre Jesus, mas ele é muito mais belo do que você imagina, ele é muito mais poderoso do que você imagina, do que eu imagino. Então Jesus falou, não só Jesus que disse isso, que prometeu a sua vinda, mas os profetas, os patriarcas. Se você conhece o Salmo de número 24, que diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Jesus Cristo, ele é o Rei da Glória. O salmista está profetizando a entrada triunfal de Jesus com a igreja na glória. Se você ler em Atos dos Apóstolos, ali no capítulo de número 1 de Atos, Jesus é assunto ao céu, os galileus ficam olhando e preocupados, e os anjos dizem: varões galileus, por que estás preocupado? Esse Jesus que foi tirado de vós ou tomado, do mesmo jeito ele voltará para vós. Então a nossa esperança é a volta. Jesus falou, os profetas falaram, os patriarcas falaram, até no princípio Enoque fala do Senhor com milhões e milhões de anjos. Então, e quem mais fala? O Espírito Santo. A noiva, irmãos, é a igreja, e o Espírito Santo diz: vem. O Espírito Santo está todos os dias profetizando que o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja. Irmãos, e como se dá isso? Primeiro, qual é a dificuldade que as pessoas têm para aguardar o arrebatamento? É que Pedro, sabendo disso, Deus usando a Pedro fala: muitos têm ignorado isso, dizendo desde o dia dos nossos pais, nossos avós,
nossos bisa, as coisas continuam como está. Que promessa é essa? Só que Pedro fala, mas saiba de uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então as pessoas cansam de esperar e acham que Jesus não volta mais. Queridos, quem quer esperar ou quem não quer esperar, problema dele, mas nós estamos esperando Jesus voltar. Outros sim, queridos. O escritor aos Hebreus, ele fala, resta um poucochinho de tempo, quer dizer, menos que pouco, e o que há de vir virá e não tardará. E a própria Bíblia fala que Deus tem tido paciência conosco na volta de Jesus, para que as pessoas venham ao conhecimento. Então Jesus virá, não importa, mas está demorando. Até surgiu um aí que Deus tarda, mas não falha. Eu discordo um pouco, que Deus nunca tarda. No nosso olhar Deus tarda, da nossa visão Deus tarda, mas Deus chega na hora certa, irmão. Deus chega na hora certa. Então quero dizer para você que Jesus virá. Esse tempo, por que demora? Aí você pega Gênesis, Jesus lá na queda do homem, ele fala que da semente da mulher sairia o antídoto para o pecado. Que é o antídoto? O próprio remédio. De onde saiu o pecado? Da mulher, mas da mulher saiu aquele que esmagou a cabeça do diabo. Só que Deus fala no Éden, irmãos, e demora. Vem o dilúvio, vem os patriarcas, vem os profetas, vem 400 anos sem Deus falar com a humanidade. Quantos séculos? Mas um dia João está no templo orando, aliás, Zacarias está no templo orando, ele é o sacerdote. Chega um anjo e disse: Zacarias, você vai ter um filho, e vai se chamar João, e esse João preparará o caminho do Senhor, porque o Senhor está vindo por aí, e cumpre-se a palavra de Deus depois de anos e séculos. Mas Jesus nasceu e morreu, ressuscitou, e está vindo para nos buscar. Então não se preocupa, porque está demorando, irmão. Deus tem o tempo e a hora dele. O importante é nós estarmos esperando. Pastor, mas algumas pessoas dormiram no Senhor. Dormir no Senhor, irmãos, quer dizer o quê? A morte é a separação, é a desintegração do corpo, alma e espírito. Salomão fala no seu capítulo 11 e verso 7 de Eclesiastes, que o corpo, ou seja, o pó, volta à terra como era. O pó fala do quê? Da carne. Tu és pó e em pó te tornarás. Mas o espírito volta a Deus que o deu. Então há uma desintegração, e o corpo desce à sepultura, espírito e alma, que são indivisíveis, aguarda no paraíso de Deus, para quem morreu em Cristo, dormiu em Cristo. Então dormir em Cristo está dizendo da morte do justo, da separação do corpo do justo. Mas para onde vai o corpo? Vai para a terra. Mas aí vem Paulo ensinando. Por quê? Quando ele fala do arrebatamento, algumas pessoas dizem: mas meu tio morreu, meu avô morreu, não vai ser arrebatado. Aí Paulo vem, onde nós lemos, mas ele fala aqui para nós, primeiro, conforme a palavra do Senhor em Coríntios 15, num abrir e fechar de olhos, 1 Coríntios 15, 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptível, nós seremos transformados e estaremos com o Senhor Jesus. E Paulo repete aqui na nossa leitura, que nós não precederemos. Preceder quer dizer ir antes. Nós não vamos antes daqueles que dormem. Por que eu estou dizendo isso? Irmãos, porque para muitos Jesus já veio. Para muitos Jesus já veio. Nós aguardamos a vinda coletiva, mas individual, Jesus já veio para muitos. E onde estão? Aguardando o arrebatamento da igreja. Então quando se dará? Na volta do Senhor Jesus Cristo. Alguém questiona ele, quando será isso? E Jesus fala: nem os anjos e nem o filho sabe, mas unicamente
Meu pai. Claro que quando Jesus fala isso, irmãos, ele está 100% homem, que Jesus era 100% natureza humana e 100% natureza Deus. Ele não era meio Deus e meio homem, era homem e ora era Deus. E as pessoas não entendiam muito, porque como homem, ele dizia, eu tenho sede. Mas como Deus, quem tem sede vem a mim e bebe, eu sou água viva, eu sou água pura. Então Jesus, quando ele fala que não sabe, como homem ali, o que ele quis dizer? Que nós devemos estar preparados, porque ele vem um momento que nós não sabemos. Então quando ele vem um momento que nós não sabemos, o dia e a hora, ninguém vai saber. Até porque se nós tivéssemos um dia fixo, já falei algumas vezes aqui, a Bíblia se contradizia, porque dia para nós é um dia, no Japão é outro, que é mais de 10 horas, de nós da Oceania já é outro, então tem país fuso horário aí muito grande. Irmãos, o momento vai ser para toda a igreja de Deus na face da terra. E como que ensina a Bíblia? O momento é para um só. Primeiro, Jesus aguarda só este momento. Aí ele virá o que? Com rijo e clamor de trombeta. E a Bíblia fala que aqueles que dormem em Cristo ressuscitarão. Primeiro é que você leu aqui, em um corpo incorruptível. Lá em Coríntios 15, ele fala que a corrupção não é da glória de Deus. Que a corrupção é erro, é pecado. Mas, irmãos, aqueles que dormiam em Cristo levantarão em um corpo imortal e incorruptível, onde não tem mais poder o pecado, que aqui, irmão, todos nós pecamos. Se um verbo bom de conjugar, eu peco, tu pecas, ele peca, nós pecamos, vós pecais, todos pecam. Irmãos, Deus não está tão preocupado, não é que nós podemos pecar, não é isso. A graça de Deus não é para fazer nós pecarmos. Filhinho, não pequeis, mas se pecares tem quem? Um advogado. Se nós não tivéssemos um advogado, ninguém ia para o céu, que todos nós pecamos. Paulo fala que todos pecaram e merecem ou carecem da glória de Deus. Então o que eu quero dizer com isso, irmão? Que nosso pecado foi julgado. Se ele confessou, ele é perdoado. Então se a pessoa, enquanto está nesse corpo, você peca. Mas depois que você dorme no Senhor, acabou o efeito da carne. Aí como Paulo nos ensina, Paulo diz que ao ressuscitar, vamos dizer, onde está a morte, os seus aguilhões? Onde está inferno, o teu poderio? Tragada foi a morte na vitória, porque estaremos sempre com o Senhor Jesus. Então, entenda, aqueles que dormem em Cristo, estou dizendo dormir em Cristo, eles dormiram aguardando a bem-aventurança. E por que isso? Porque Jesus é a primícia dos que dormem. Porque a primícia morreu, ressuscitou e nunca mais morreu. O filho da viúva de Naim foi ressuscitado, mas voltou a morrer. Lázaro foi ressuscitado, mas voltou a morrer. A filha de Jairo foi ressuscitada, mas voltou a morrer. Jesus disse: eis que estou vivo para todos sempre. Você serve um Deus vivo, um Jesus vivo. Então, queridos, e assim como Cristo ressuscitou, está lá em Coríntios 15. Até quero deixar claro para vocês. Alguém acha para mim, aos Coríntios, no capítulo de número 15, pode até abrir a sua Bíblia, que eu quero meditar junto com você. É no primeira carta aos Coríntios. Eu mesmo vou ler, mas eu queria que você meditasse comigo. Todos encontraram? No versículo de número 12. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como diz alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Aí ele continua, tá? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E assim como somos também considerados como falsa testemunha de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo,
a qual porém não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormirem em Cristo estão perdidos. Se esperarmos em Cristo, só nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos. Irmãos, agora, Cristo ressuscitou dos mortos. Dê um glória. Cristo, Paulo disse, Cristo ressuscitou dos mortos. Aleluia. Então ele está dizendo porque Cristo ressuscitou dos mortos, foi feito a primícia dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, a ressurreição veio por um homem também. Porque assim como todos morrem em Adão, assim todos são vivificados em Cristo. Aí ele continua aqui dizendo, queridos, que Cristo, se continuar aqui, vai ler na sua casa, ele está dizendo que alguns diziam, não tem ressurreição. Aí Paulo fala, se não tem ressurreição, Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, nossa fé é morta. Mas Paulo fala, não, mas Cristo ressuscitou, foi feita a primícia dos que dormem. E Paulo fala, irmão, não é com pregação de ninguém não, Paulo fala com conhecimento próprio, porque no caminho de Damasco, Jesus encontrou com ele. Ele encontrou com Jesus, ele cai por terra e diz, quem és tu? Eu sou o Senhor Jesus Cristo a quem tu persegue. Paulo, um morto não fala, mas eu sou o que falo contigo. Então nós estamos aguardando a volta de Cristo. De que forma? Um rapto, um arrebatamento, num abrir ou num piscar de olhos. Mas para quem que ele vem? Para a igreja lavada e remida no sangue do Senhor Jesus Cristo. Irmão, não é para os membros da igreja, porque claro que os membros da igreja, alguns subirão, porque estou dizendo que não basta ser membro, que a Bíblia fala do trigo e do joio. Quem sobe, o trigo ou o joio? O trigo. O joio é guardado para juízo. A Bíblia fala, se temos dois numa cama, será tomado um e deixado o outro. Duas no moinho, é levado um e deixado a outra. Então temos que compreender que nem todos que estão na igreja vai ter esse privilégio. Só vai ter o privilégio aqueles que realmente vivem Cristo, vivem para Cristo, crucificar a carne, crucificar os seus desejos carnais e vive uma vida pia diante de Deus. Embora pode pecar, somos sujeitos a isso, a pecar, sim, mas quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Então Cristo virá para aqueles irmãos que têm plena convicção que Cristo está nele e ele está em Cristo. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo agora se fez novo. Então você agora é uma nova criatura, irmão. O passado já ficou embaixo do sangue do Senhor Jesus Cristo. Não tem demônio nenhum que pode roubar a tua salvação se você ficar na presença do Senhor Jesus. Por isso que João escreve no livro de Apocalipse que estamos estudando: eis que presto venho. Presto quer dizer breve. Guarda o que tens, para que ninguém tome ou roube a tua coroa. Então Cristo virá. E de que forma? Num piscar de olho. Aí vamos lá, irmãos, o dia e a hora nós não sabemos. Mas como será esta vinda? Aí a Bíblia fala, em capítulo 24 de São Mateus, lá nós temos duas explicações muito importantes. Primeiro, Jesus fala lá dos dias de Noé, que como foram nos dias de Noé, será também na vinda do Filho do Homem. Casavam-se, davam em casamento, comiam, bebiam, até que veio o dilúvio e salvou só Noé e a sua família. O que Jesus está dizendo? Nós estamos vivendo os dias de Noé. Ele fala para nós nos prepararmos, irmão. Noé nunca tinha chovido sobre a terra.
Sabe, nunca tinha chovido, é um orvalho que regava a relva, a planta, a grama. E Deus fala com Noé, ele começa a construir a arca. E as pessoas falam, uma embarcação para que isso? Não tem mar, não tem praia. Noé está caduco. Noé tornou-se o pregoeiro da justiça, o pregador da justiça. Porque por quase um século, olha, vem o dilúvio, vem nada. Olha, vai vir chuva, vai vir nada. Os dias de Noé levavam de qualquer forma, até que veio o dilúvio. Jesus está dizendo que nós estamos vivendo os dias de Noé, que muitas pessoas, irmãos, fazem o que querem a carne, fazem o que querem o seu desejo, esquece que Jesus volta, esquece do céu, esquece, sabe, lembra só da terra e dessas coisas, e muitos até zombam. Será que Jesus vem mesmo? Mas cuidado, estamos vivendo o verdadeiro dia de Noé, irmão. E quando Jesus vir, assim como Noé não teve oportunidade mais para aquelas pessoas que não creram, a porta vai se fechar. Mas bem-aventurado é aqueles que estão aguardando a vinda do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, então ele fala primeiro dos dias de Noé. E quando ele fala dos dias de Noé, ele nos dá sinais ali, que haveria o quê? Primeiro, ele fala sobre peste. Queridos, se eu falar para você, você nunca viu peste? Você está vendo agora, século 20. Mas nós tivemos gripe espanhola, tivemos peste negra, tivemos sarampo, que matou muita gente. Hoje tem vacina, paralisia infantil, em todo lugar. Agora estão lutando para conseguir uma vacina para o vírus. Já está conseguindo, alguns países já estão até dando, mas está surgindo agora uma nova peste na Índia, que ninguém sabe o que é, se não mata fica com problema. Irmãos, as pestes, quando Jesus fala, a Bíblia é o nosso calendário da volta do Senhor Jesus. Primeiro, peste. E guerra, tem ou não temos, irmãos? Irmãos, no Brasil nós temos guerra, guerra civil, guerra, sabe, todo dia. Se você for contar num ano, talvez morra tanta gente, não vou dizer quanto o vírus, que agora foi quase 200 mil, mas por ano morre 1.000 pessoas, 10 mil, 20 mil, 50, ninguém, é muita coisa, porque guerra, fulano matando fulano, pai contra filho, filho contra pai, o ser humano contra o ser humano, isso é o sinal. Jesus diz que é o sinal. O terceiro sinal, Jesus fala, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam. Irmão, esse amor é o amor pelas coisas de Deus. Irmãos, mesmo nós dentro da igreja, nós perdemos um pouquinho o amor pelas coisas de Deus. Na sua oração, na minha oração, a gente busca mais as coisas materiais que espiritual. Irmãos, eu vejo Moisés, olha, era líder de Deus, tirou o povo do Egito, Deus falava com ele face a face, olha, cara a cara, Deus falava com ele, só que um dia ele disse, Deus, eu não quero morrer sem ver a tua glória. Me mostra, Senhor, a tua glória. Oh, irmão, um homem como Moisés, que Deus falava com ele, que ele desceu do Sinai, teve que colocar um véu no rosto, que seu rosto brilhava. Senhor, eu quero ver a tua glória. Aleluia. Irmãos, a igreja tem esfriado, estou dizendo em geral, não estou dizendo só aqui não, em geral. Nós paramos de buscar dons espirituais, batismo com o Espírito Santo, paramos de buscar as coisas do céu, verdade ou não é, irmão? Paramos de buscar as coisas que edificam, e corremos atrás, irmão, atrás disso, daquilo, aquilo, e parece aquele homem louco, que plantou, deu muita coisa na sua plantação, e ele fala, alma, come, bebe, eu fiz um galpão grande, você tem comida para a vida inteira aí. Aí ouve uma voz, doido, ô louco, se hoje pedir a tua alma, para quem vai ficar o que você estocou? Estoca para a vida eterna, estoca para o arrebatamento. Irmãos, então, um dos sinais também é a frieza espiritual. Nós não queremos entender, às vezes a gente fica com saudosismo, que é muito bom, eu acho bom, para saber que Jesus não mudou. Mas, irmãos, é normal agora, não deveria ser, mas a Bíblia fala, por multiplicar o pecado, aumentar o pecado, graduando cada dia mais, o amor de muitos esfria. Perde a fé, perde a esperança, perde a alegria de ser crente, deixa de ser crente, deixa de lutar pelo reino dos céus. É o amor esfriando, mas não vai esfriar em você que está me ouvindo. Deus tem o melhor para você, irmão. Então, não deixa que isso cumpra em você, não. Outra coisa, a Bíblia fala,
quando vocês olham para a figueira e ela produz os seus brotos, sabei que está próximo o verão. Assim sabei que ele está às portas. Querido, a figueira, Israel para Deus é a figueira. Isaías 5 fala sobre isso. Jesus fala, eu sou a videira verdadeira, e vós sois as varas. Ele fala aí com Israel. Então Israel é os olhos, o termômetro, o relógio de Deus. E ele fala sobre isso em 1948. Israel se torna pátria. Irmãos, sou sexagenário já, glória a Deus por isso. Mas no ano de 73, 74, eu trabalhava aqui no Bom Retiro, onde é coreano hoje, era só judeu. Onde você ia, eu trabalhei muito para judeu aí. Só que os judeus, depois de 1948, começaram o quê? Voltar para a sua pátria. Jogou na mão dos coreanos e eles foram para a sua pátria. Porque a figueira floresceu, Israel tornou pátria. Porque desde o ano 70, com a destruição de Jerusalém, nunca mais ela foi pátria. Mas em 1948, existe o Estado de Israel, Estado próspero. Inclusive, irmãos, em 67, imagine só, 48 torna pátria. Em 67, alguém já ouviu falar da famosa Guerra dos 6 Dias? Levantaram-se 8 nações contra Israel, armada, e você vai colocar, olha, Kuwait, Iraque, Líbano, só nações poderosas contra Israel, e ninguém sabe como. Em 6 dias, Israel derrotou todas as nações. E esses dias eu ouvi, irmão, um testemunho de um senhor que participou disso, está quase 90 anos. Ele disse que tinha um soldado, e esse soldado se desertou, se perdeu do batalhão, soldado israelense, e de repente ele fica perdido e todo mundo preocupado com ele. Aí vê ele vindo com um enorme grupo de soldados inimigo atrás dele, e todo mundo de mão erguida. Aí quando ele chega lá no quartel, o seu comandante, o que houve? Que tanto de homem é esse? Como é que você conseguiu isso? Aí ele disse, eles falaram que tinham anjos do meu lado e foram se entregando, por isso é que Israel venceu. Mas estou dizendo aqui que Israel é o relógio de Deus. Israel já está na sua pátria. Por quê? Porque Cristo, ao voltar, ele vai ao Monte das Oliveiras, vai reconciliar com quem? Com os judeus. Então eles tinham que estar lá. Então Jesus, irmãos, está às portas. Diga comigo, Jesus está voltando. Eu devo estar preparado. Queridos, antes de juízo, eu quero falar com a igreja. Estou falando arrebatamento. Por quê, queridos? Eu tenho provas aqui na Bíblia, tá? Provas na Bíblia, que Jesus não destinou a igreja para a ira, tá? Vamos ver aqui, ó. A Bíblia fala que Noé teve uma arca para não ser tragado no dilúvio. Há pessoas que pregam, nós temos 3 escolas que pregam a nossa doutrina pré-tribulacional, ou seja, antes da grande tribulação a igreja sobe. Agora a dor nós estamos passando. Ela fala de princípios de dor. Por exemplo, a sogra do meu irmão querido aqui, esse ano, perdeu o marido e perdeu filha com 1 mês e meio um do outro. É dor ou não é? Quantas famílias estão perdendo aí? Vi 2 irmãs que morreram um dia, outra na outra, agora em Minas. É uma dor ou não é? Nós estamos vivendo o princípio da dor, mas a grande tribulação não, porque Jesus vai nos levar antes. Existe a escola, tá? Mesotribulacional ou intertribulacional, que fala que Jesus vem no meio da grande tribulação. E existe a pós-tribulacional, que fala que Jesus vem depois da grande tribulação. São visões que eles têm, mas todos eles concordam que Jesus vem. Maranata, isso é importante. Mas nós cremos que a igreja não passará pela grande tribulação. Enoque foi arrebatado antes do dilúvio, está lá no Gênesis. Elias, amados, foi arrebatado antes de algumas coisas. Então, isso nos diz que a igreja não foi destinada para a ira. Então eu tenho certeza absoluta, como a Bíblia nos fala, que antes da grande tribulação, a igreja do Senhor
vai subir. E quanto tempo falta? Dias contados. Irmãos, nas minhas orações, o Espírito Santo me faz entender, sempre me fez, que na nossa geração, ainda Jesus virá. Irmãos, nós estamos aguardando isso, porque o dia e a hora ninguém sabe, mas os sinais estão todos cumpridos, temos que preparar. Então nós vamos ver aqui, que depois, queridos, vamos ler Apocalipse 3 e capítulo 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Então, Deus nos guardará no arrebatamento da tribulação. 1 Tessalonicenses 5 e versículo 9. Deus não destinou nós para a ira, mas para a salvação. Então, queridos, nós vamos dizer, Jesus virá num rápido para a igreja, um arrebatamento. Quando ele virá? A qualquer momento. Que horas do dia? Não se sabe, da noite não se sabe, o momento é um só. Quem que ele vai levar? Lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Quem vai levar? Aqueles crentes que estão em dias com Ele. Em dias com Deus, irmão, é ter comunhão com Ele, é ter comunhão com Deus, é conversar com Deus, é sentir saudade do céu, irmão. Tem crente que não sente saudade do céu. Pastor, como vou sentir saudade do lugar que eu não fui? Irmão, eu tenho saudade de conhecer a Grécia, até mais do que Israel. E eu vou lá um dia ainda. Por quê? Porque eu estudei sobre as pirâmides, as construções, Egito, Grécia. E eu tenho saudade, não conheço, mas eu quero ver. O céu, eu conheço muito mais do que isso, porque ele está escrito na Bíblia. Você tem saudades do céu? Quer morar lá? Jesus está às portas. Então, o dia e a hora nós não sabemos. Quem ele vai levar? Lavados, remidos no sangue do Senhor Jesus. Muitos subirão, mas também muitos ficarão. Muito não escandaliza. Às vezes a gente escandaliza aqueles crentes, irmãos, que escandalizam o evangelho, que vivem de uma forma qualquer. A gente fica triste, mas está na Bíblia, irmão. Nós não podemos mudar a Bíblia. É o joio e o trigo. A gente não pode consertar. O pastor não muda, o pastor não faz. Irmão, se o pastor pudesse consertar, não precisava Jesus ter morrido. A gente só prega a palavra. Deus fala para Ezequiel: eu te coloco como atalaia. Se você falar e eles não ouvir morrer no pecado, você salvou o teu sangue e deles eu cobro. Mas se você não falar e eles morrerem, eu cobro de você. Então o pastor deve falar, mas quem muda é só o Espírito Santo. Irmão, você não muda nem o teu filho, verdade ou não é? Não muda nem o teu marido. Vai mudar a igreja, vai mudar o irmão, vai mudar a irmã, mas eu ecoo: Jesus virá e o trigo vai subir. Jesus virá e o joio vai ficar. Jesus virá e o crente temente vai subir, e aquele que leva as coisas de Deus em brincadeira vai ficar. Se você não se preparar, não adianta. Mas eu sou membro, eu canto, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou obreiro, pode ser o que for. Se você não estiver em dias com Deus, a minha vida escondida em Deus, a gente fica. Pastor, essa pregação é dura, mas é a verdade, meu querido. É a verdade, é a Bíblia. Ninguém está mudando a Bíblia aqui. Então se dizer, não, mas tem um caminho mais ameno, tem não. A Bíblia fala assim: porfiai por entrar pela porta estreita. Por quê? Largo é o caminho, e é espaçoso, que leva à perdição. E muitos são que entram por ele, irmão, que lá aceita bagagem, lá aceita tudo que a gente pensa. O caminho largo aceita tudo. Então tem pessoas, não estou dizendo que aqui tem, mas em geral tem, pessoas que andam um pouquinho no caminho largo, outro pouquinho no caminho estreito. Irmãos, essas pessoas perdem tempo. Sabe por quê? Porque se estiver na igreja, mas não estiver em Cristo, perde tempo. Jesus vem e fica. Então, está perdendo tempo. Agora, irmãos, eu sou perfeito, você não é perfeita. Você não é perfeito, mas tem que ser igual a igreja de Filadélfia. Eu sei as tuas obras,
eu conheço que você tem pouca força, mas não negaste o meu nome. Irmão, você pode ser o mais fraco da igreja, mas esteja nos pés do Senhor. Você pode ser a mais fraca da igreja, mas esteja nos pés do Senhor. Esse é o segredo. Eu estou esperando Jesus todos os dias. Eu errei, Senhor, eu pequei, me perdoa. Meu filho, eu morri para te perdoar. Caminha. Então é isso que Jesus quer. Então esse arrebatamento da igreja, o que vai acontecer, queridos? Nós, quando a igreja será, claro que estou dando só uma pincelada, que teria semana só para falar sobre isso, tá? Então, quando a igreja for arrebatada, os que estão em Cristo, eles ressuscitam com a veste santa, incorruptível, um corpo santo. E nós, os que estamos vivos, num piscar de olhos, seremos o quê? Transformados. Irmão, essa transformação não está dizendo de caráter, de alma, porque nós já fomos transformados quando aceitamos Jesus. Está dizendo transformado este corpo mortal, este corpo que sente dor, esse corpo que sente angústia. Por isso que Paulo fala que a criação ela geme, a criatura ela geme, tanto o humano quanto os animais, ele geme querendo o quê? Ser revestido de incorruptibilidade e imortalidade. Irmão, só vou dizer para os irmãos, não me leve mal, não menosprezando ninguém, irmão, mas quem passou por onde eu passei, sabe o que é angústia, irmãos. Irmão, quem passou por onde eu passei agora nesses dias, aquela intubação, 52 dias em cima de uma cama, você morre e não morre, cheio de dor, cheio de problema, sabe o que é angústia. Então a gente quer viver nesse mundo enquanto estamos com saúde, mas como tem esse problema eu quero ir embora logo. Mas o crente, irmão, tem que desejar sempre ir embora para o céu. Maranata, vem Jesus. Então o que acontece? Quando a igreja é arrebatada, o corpo, tá, onde ele está do morto, vai o que? Ressuscitar. Aí você vai dizer, mas como ressuscitar? Irmãos, Deus é poderoso. Você vai ler, claro que é um outro contexto, lá fala da esperança de Israel, no capítulo lá de Ezequiel 37, quando fala do vale de ossos secos, que juntou-se osso ao seu osso e formou-se esqueleto, e era osso separado. Irmão, Jesus tem poder para trazer os mortos, cada um no seu corpo glorificado e incorruptível. Aquele Deus que criou, irmãos, aquele Deus que criou os céus e a terra, só pelo poder da palavra, ele tem poder de fazer tudo. Aquele Deus que humanizou o Senhor Jesus Cristo numa mulher chamada Maria, que não tinha um homem. Todo mundo sabe que para ver um ser humano, tá? Um ser humano, cientificamente falando, tem que ter um óvulo e um espermatozoide. Isso, irmãos, na visão humana. Mas Deus pega Maria e Deus faz com que ela gere um filho, sem ajuda humana. Aí vem Abraão, Romanos capítulo 4, e fala que Deus traz à existência aquilo que não existe. Então os irmãos que dormem em Cristo, Deus trará a ressurreição. Com que corpo? Um corpo glorificado. Apenas com algumas coisas, irmãos, que você vai entender, precisa entender, que esses defeitos que o corpo tem, irmão, que nós temos, principalmente eu tenho, essas deficiências, não haverá. Vamos falar isso em Apocalipse. A língua do mudo cantará. A língua do mudo cantará, o surdo ouvirá. Então Jesus, isso eu vou falar na frente, em Apocalipse mesmo. É porque como João não escreve sobre o arrebatamento, eu abri esse parêntese. Mas queridos, num corpo glorificado, alguém vai dizer, e vamos conhecer uns aos outros? Claro que sim, amados. Lá onde na transfiguração, onde está Jesus e os apóstolos, eles conhecem Moisés e conhecem Elias. Eles conhecem, é claro. Não vamos lembrar das coisas passada, porque não vale a pena. Até hoje você que é crente, tem aqueles camaradas que gostam de lembrar do ex, né? Que eu era isso, eu era aquilo, eu aquilo outro. Fala, rapaz, larga esse negócio de lado. Agora você é nova criatura, o que ficou para trás ficou. Olha para Jesus que é melhor, não é mesmo? Podemos até lembrar de onde nós éramos, para saber de onde Deus nos tirou e pregar para alguém, mas não ficar com saudosismo disso. Então, queridos, aí quando Jesus vem, então,
Os mortos ressuscitam primeiro, num piscar de olho. Nós, os que estamos vivos, seremos transformados, assim como o imã atrai um corpo de metal, Deus nos atrairá e nós estaremos o que com Ele. Aí cumpre-se, querido, o que eu disse para vocês do Salmo, quando o salmista fala: levantai, ó portas, e as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. E alguém pergunta: quem é o Rei da Glória? E alguém responde: o Senhor forte e poderoso. Ele é o Rei da Glória. Irmãos, os portais se abrirão e a igreja do Senhor entrará por eles. Os portais se abrirão e os crentes entrarão por ele. Me faz lembrar o Salmo 126, quando o salmista fala sobre a Babilônia, que nós estávamos na Babilônia como os que sonham, tá? Não tinha esperança nenhuma de voltar a Jerusalém, mas um dia cumpriu-se, e eles falam: e nós retornamos a Jerusalém. Irmãos, nesse mundo nós estamos numa Babilônia, numa terra de ninguém, mas vai chegar a hora que nós vamos atravessar os espaços, vamos atravessar o espaço sideral, vamos vencer a força da gravidade, vamos vencer todo esse mundo e adentrar nos portões celestiais. Nós somos crente, é por isso. E quem vai nos receber? O Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O nagaçu de canto népia. E assim como Ele é, nós o veremos, amados. Aquele que sofre não sofrerá mais. Aquele que chora não chorará mais. Aquele que tem uma limitação não terá lá mais essa limitação. Aquele que passa por angústia não vai ter mais isso, porque será gozo e alegria no Espírito Santo, na presença do Senhor. Aleluia. E a Bíblia fala, Paulo diz assim, em 2 Coríntios 5:10, que todos nós hão de comparecer ante o tribunal de Cristo, para ser julgado cada um pelas obras que tem feito. Os hinos da harpa são os hinos mais bonitos que tem. Não que os hinos atuais também não sejam. Mas você conhece o hino 16? Que diz, posso tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar, quantas almas ao Senhor apresentar. Como hoje, eu não canta mais esse hino, parece que não está muito preocupado com a alma. Mas como é que nós vamos chegar diante do Senhor? Com que mão nós vamos chegar lá? Almas que nós ganhamos, algo que fizemos em prol da obra dele. Paulo fala que todos comparecemos ante o tribunal de Cristo. E no mesmo livro, no capítulo 3, ele fala que existem vários tipos de obras: palha, feno, ouro, e que a palha e o feno é comida para animais, eles se queimam. O camarada será salvo, tanto será salvo, mas de mãos vazias. Então esse julgamento, irmãos, é para a igreja. E quanto tempo vai durar? Depois vamos falar isso, mas Daniel 9:27, ele fala sobre a metade do tempo. Ele fala de 70 semanas de Daniel, cada semana são 7 anos, e ele fala, aí depois vou explicar sobre isso no mesmo Apocalipse, mas ele fala que o inimigo faz um pacto com os judeus, e no meio da semana ele quebra. Então o que quer dizer? 7 anos a igreja estará com o Senhor Jesus Cristo nas bodas do Cordeiro. Neste mundo será o que? O período chamado grande tribulação, dividido em 2 períodos, 3 anos e meio e 3 anos e meio. Como é isso? 3 anos e meio, o inimigo fazendo coisas para que o povo esqueça que a igreja foi arrebatada, o inimigo mostrando uma falsa paz, mostrando uma prosperidade falsa, mas com 3 anos e meio, ele colocará o que? As mangas de fora. Israel vê que foi enganado, começa a grande
perseguição, que vamos falar sobre em Apocalipse isso, os selados 144.000, as 2 testemunhas pregando, e aí interam 7 anos. Aí nós vamos lá em Apocalipse 19, e no versículo 11, quando João fala, eu vi os céus abertos, e eu vi alguém que tem gravado na sua coxa, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele vinha num cavalo branco, e eu olhei e vi milhares e milhares de pessoas também atrás dele, voltando para quê? Para restaurar o reino a Israel, implantar o reino milenar. Então, voltando aqui, nós fechamos aqui em Mateus 24, Jesus fala da segunda vinda dele em 2 etapas. A primeira para a igreja, lá está escrito assim, como relâmpago, sai do oriente, até, assim será o quê? A vinda do Filho do Homem. Queridos, relâmpago é a velocidade da luz. A luz, sabe qual é a velocidade dela? 300.000 quilômetros por segundo. Por isso é que você vê, quando troveja, são as nuvens que se encontram. Mas quem vem primeiro, o relâmpago ou o trovão? O relâmpago. A luz vem mais rápido. Então está dizendo que como a luz é tão rápida, assim será a vinda do Filho do Homem. Então ele não vem descer essa terra na primeira etapa. Ele vem para quem? Para a igreja de Deus. Agora na segunda ele fala, e todo olho verá. Está lá em Mateus 24, até mesmo aqueles que transpassaram. Aí ele vem com a igreja para julgar as nações. Quando você lê lá em Mateus, tá? Que Jesus julga as nações e fala, vinde bendito de meu Pai, isso não é aplicado para a igreja, muitas pessoas aplicam, aquilo é para as nações, é a forma que Israel foi tratado pelas nações. Nós vamos falar isso em Apocalipse. Então, queridos, eu gostaria de dar essa visão do arrebatamento e despertar a mim e a você, queridos. Jesus vai voltar. Jesus está às portas, Jesus está voltando, e não pense, meu amado irmão, minha amada irmã que está aqui na igreja presencial, você que está me ouvindo lá da sua casa, não pense que nós teremos dias melhores. Infelizmente, irmãos, todos infelizmente que a gente sofre junto, mas não teremos dias melhores. Pode até ser, melhorar uma área de saúde aqui, melhorar uma coisa lá, mas cada dia vai se apertando, porque a palavra de Deus se cumprindo, irmãos. E em breve, nós deixaremos esse mundo, queridos. Aleluia. Billy Graham, certa feita ele disse assim, ó, quando eu morrer, não diga que eu morri. Fala que eu mudei de cidade. Ó, quando eu morrer, diga que eu mudei de cidade. Nós vamos mudar de cidade, irmãos, para uma cidade melhor, uma cidade, uma nova Jerusalém. Então, te prepara. Irmãos, não estou dizendo que nós estamos em pecado, não é nada disso. O que eu quero dizer é que às vezes somos muito descuidados. Agora mesmo, irmão, por exemplo, essa época de festa, poucas pessoas sentam à mesa e oram. Ao Natal de Jesus, mas o aniversariante está fora. Irmãos, a gente fica na fila lá com presente para todo mundo. E qual o presente que Jesus ganha? Verdade ou não é, irmãos? Qual é o nosso sentido do Natal? É comer e beber, fazer festa, reunir. Até as pessoas aí, está havendo um problema tão grave, se reúnem dezenas de pessoas, centenas de pessoas, e come, isso é a festa do mundo. Mas a festa do crente é a alegria no Espírito Santo. Ficamos em pé, eu quero orar com você, eu quero dizer, você que está neste culto, e você que está me ouvindo, não é eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor que está dizendo, resta um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá. Desperta, irmão, deixa o Espírito Santo te fortalecer. Irmãos, fique em comunhão com Deus, porque breve e muito breve, o Senhor vai voltar. Em breve nós não estaremos mais aqui, queridos. Em breve nós não estaremos mais aqui. Então precisamos olhar para Jesus, que é autor e é consumador da fé. Ele fala, e olhareis para mim,
e sereis salvos. Então nesta noite, pede para Jesus: Jesus, me ajude a eu preparar, me ajude a eu ser mais crente, me ajude a eu ser o melhor crente, ser o melhor marido, ser a melhor esposa, ser o melhor filho, ser a melhor filha, ser o melhor amigo, ser o melhor membro. Me ajude a eu ser o melhor, não para disputar com ninguém, mas que eu seja cada dia melhor, porque o Senhor está voltando. Ora vem, Senhor Jesus. Aleluia, alabaxai de calamaçu. É a nossa esperança, irmãos, é a volta de Jesus. A nossa esperança é o regresso do Senhor Jesus. A nossa esperança é, como diz o hino, nossa esperança é a tua vinda. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Qual a nossa esperança? Aleluia. Irmão, não sei que culto vai ser o último. Eu não sei que dia que vai ser o último culto, se é hoje, se é amanhã, se é na passagem de ano, se é em 2022. Eu não sei quando será. Aleluia. Mas vai haver o último culto nessa terra e subiremos com o Senhor. Deus tremendo, Deus poderoso, Deus maravilhoso, nós alegramos, Senhor, na tua presença, porque a tua palavra ela é a nossa regra de fé, ela é a nossa bússola, ela é o nosso GPS, ela que nos ensina o caminho certo e fala com a tua igreja. Verdade é, Senhor, que como humanos, como homens, mulheres, preocupamos com tantas coisas dessa vida. Ensina a preocuparmos com a tua volta, Senhor. Tira, Senhor amado, o excesso de preocupação com as coisas dessa vida. Tira-se o excesso de angústia pelas coisas dessa vida, e que possamos aguardar o retorno do Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, desperta a tua igreja, Senhor, para olhar para o Senhor, para buscar as coisas que são de cima. Senhor, desperta a tua igreja para tirarmos os olhos, Senhor, das coisas tão mesquinhas, tão pequenas que é nessa terra, que um dia, Jesus, estamos alegres, no outro já estamos tristes. Que um dia, Senhor, nós contamos uma bênção, mas no outro nós já choramos. Meu Deus, aqui nesse mundo é assim. Nos ajuda a preocupar com a eternidade, com a tua vinda. Senhor, enche-nos do Espírito Santo, enche-nos do teu Espírito. Tira, Senhor, rei de calamanto, de canto nébia. Tira, Senhor, rei de raçomeanda la manácia. Tira de nós, ó Pai querido, toda dúvida acerca da tua volta, porque a tua palavra que diz, foi o Senhor que diz, e nós aguardamos novos céus e nova terra, como ensina a tua palavra. Alegra a tua igreja, Senhor, nas tribulações. Senhor, nós estamos vivendo dias de angústia, nós estamos vivendo dias de dores nessa terra, e é no mundo inteiro, ó Deus eterno, mas o teu Espírito nos conforta, teu Espírito nos consola, teu Espírito nos dirige, e assim eu quero, Senhor, te agradecer. Aleluia. Mas eu quero que você agradeça ao Senhor, porque Ele falou com você. Eu quero que você agradeça ao Senhor, porque Ele me chacoalhou aqui nesta noite, dentro desta palavra. Ele me chacoalhou aqui dizendo que eu devo estar preparado, eu tenho que olhar para Ele, porque todas as honras, todos os lauréis dessa terra ficam, irmão. Ninguém leva pós-graduação, ninguém leva doutorado, ninguém leva dinheiro, ninguém leva casa, ninguém leva mansão, mas nós vamos levar a nossa salvação que está escondida em Cristo, em Deus, e estamos aguardando isso. Que Deus nos abençoe,
em nome do Senhor Jesus Cristo.